Alberto, meu Instagram é alberto.trad. E fala aí, Alberto, primeiro, diga. Tenho que começar dizendo que esse nome de negacionismo, de negacionista, já é uma farsa completa. Porque se nós somos negacionistas do aquecimento global, isso já presume que o aquecimento global seria uma verdade absoluta que não pode ser discutida, seria um dogma, né? O que é uma proposição muito crente da parte do senhor que se diz ateu, não é? Você que tem o aquecimento global como um dogma absoluto. E não pode ser tido como dogma absoluto, porque o senhor também tem que entender que é uma coisa que é discutida, inclusive dentro da academia científica e por diversos cientistas. Muito poucos, na verdade. Muito poucos. Hoje, poucos. Mais de 97% dos cientistas estão de acordo que as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano. Segundo qual fonte? O IPCC, qualquer fonte de que você pegar internacional, eles dizem que mais de 97% dos cientistas concordam que as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano. Certo. O senhor conhece o relatório de 2009? Conheço vários. O relatório de 2009 específico. O senhor já ouviu falar da empresa que é a Non-Governmental Panel of the Global Change, the Global Changes, né? Da mudança climática, no caso. Você já ouviu falar desse relatório? Já ouvi falar. O que tem ele? Sim, esse relatório foi escrito por 37.481 cientistas norte-americanos, que todos eles concordaram que o ser humano ele não tinha capacidade de afetar diretamente em graus tão drásticos como se coloca atualmente a mídia sobre o aquecimento global. E isso vai ser denunciado não só por esses cientistas norte-americanos, como diversos outros, inclusive o professor. Por isso que eu trouxe Luiz aqui Bonini. o meu, 2025, Estado da Arte do Relatório Climático. Sim. Esse aqui foi assinado por 15.800 cientistas. O meu tem 37 mil. Mas o meu é 2025. O seu é 2009. De 2009 para cá, será que eles não mudaram de ideia? Certo, mas existem diversos outros cientistas. Eu citei só, por exemplo, esse livro aqui. Não é, como eu falei, não é um consenso, cara. 98% dos cientistas concordam. Tem 2% que não vai concordar. Aí o que você vai fazer é o que a gente chama de cherry picking. Eu vou achar pessoas que, dentro do corpo a maior parte das pessoas votaram no Lula também, né? O senhor acha que o Lula tá certo? Mas não foi 98%, né? Mas o senhor acha que o Lula tá certo? De não, eu não acho, não. Nem também o outro lado também tá certo. Foi a maior parte, não é? A questão é a verdade. E a questão é, se existe uma discussão ainda em voga, mesmo que seja poucos ou que sejam muitos, a discussão está em voga, existem fatos, existem dados. Esse livro, Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand, tem uma quantidade inenarrável de ilustrações, de dados, de fatos, de cientistas do mundo inteiro sobre esse tema. Não se pode ser tratado como um dogma, isso é um absurdo. E principalmente quando o aquecimento global ele é utilizado como ferramenta política. O senhor discorda que é utilizado como ferramenta política? Então vamos lá algumas coisas. Primeiro, hora nenhuma eu falei que é um dogma, não. Entendeu? Não, se você chama de negacionista todas as pessoas que não concordam... Tem os dados aqui, ó, e quando você entra num artigo, o mais legal de artigo científico hoje, galera, que pouca gente sabe, tem aqui, ó, material para você ir lá e pegar os dados. Sim. Ou seja, qualquer pessoa baixa isso aqui hoje, qualquer um pega os dados e qualquer um faz as mesmas análises que estão feitas aqui. Então, se fosse uma coisa dogmática, você não teria os dados nem para você encostar, entendeu? Então, a primeira coisa é essa. Isso é uma coisa. Segunda coisa que você falou... Concordo também. Como eu falei, cara, eu não sou o cara do alarmismo climático, entendeu? Eu não sou o cara do alarmismo climático, mas eu entendo muito bem de clima. O clima, ele é um sistema que a gente fala matematicamente caótico, entendeu? E é daí que vem a grande dificuldade das pessoas entenderem a mudança climática. Você estudou na USP. E na USP estudou com você, o seu amigo, o senhor Ricardo Feliciano, conhece muito bem. Conheço bem. E que estudou na mesma faculdade que você, que discorda completamente e que traz outros dados e que faz diversas palestras, conferências, discordando completamente da narrativa. Mas você já viu os dados dele? Já vi os dados deles, inclusive muitos deles estão presentes aqui no livro. E os dados dele, você já viu o jeito que ele analisa os dados? Sim, você já pegou para analisar? Tive contato. Você já pegou? Já foi refazer a mesma análise que ele fez nos dados dele? Muita gente já fez. Qualquer um pode fazer isso. E muita gente mostrou que as análises que ele fez é errada. E o que muitos outros pegam os dados que o próprio senhor apresenta, que a mídia tradicional coloca, porque a realidade é que a mídia utiliza o aquecimento global como propaganda comunista. Bora lá. Então, como propaganda de dominação mundial por parte de elite. Você tá misturando as coisas. Bora. Não, beleza. Deixa eu parar aqui. Só para explicar. Como eu falei, cara, eu não sou o cara do alarmismo climático. É que nessa questão de clima, por isso que eu coloquei esse termo por causa disso, porque eu sei que dá essa confusão aí. Começa a misturar muita coisa. Uma coisa é a mídia usar isso, cara, eu sou totalmente contra, entendeu? E sou totalmente contra as pessoas alarmarem a população. Até no caso da IA, do mesmo jeito, no caso de crime, no caso de qualquer outra coisa que tenha discussão, entendeu? Por isso que eu acho que não é um dogma ou um negócio. Eu acho que pode ser discutido, pode, e eu gostaria
que, por exemplo, o Brasil, a previsão de tempo, para mim, deveria ser apresentada até de forma diferente, para as pessoas terem... Hã? Ah, sim, a gente chama de negacionista aqui no nosso contexto do programa, né? Não, mas não é um dogma, não. É igual a ida pra Lua tem discussão, não é um dogma, entendeu? Próximo, bora. Opa, prazer, tudo bom? Como você chama? Israel. Bora, Israel. Então, acho que a gente não precisa mais falar da questão do negacionismo, né? Porque acho que já ficou claro que é só um termo para exemplificar aqui, né? Porque sim. Se for ao pé da letra, eu acredito que você não vai achar que ninguém aqui é negacionista por defender uma tese. O que eu queria falar sobre o aquecimento global é que é um pouco complicado negar, até porque qualquer planeta que tem atmosfera tem aquecimento global. Então, um fenômeno natural independente da intervenção do homem. O debate Não, mas se você quiser já entrar nesse ponto... Não, cara, o negócio é o seguinte, né? Assim, o planeta, qualquer objeto que está aí no universo, ele esquenta e esfria. Existem ciclos, a Terra tem vários ciclos. Esses ciclos têm nome, chama ciclos de Milankovitch. São vários ciclos de Milankovitch. Tem ciclos de 10 mil anos, 20 mil anos, 80 mil anos, 200 mil anos e tudo mais. Quando a gente analisa, e é aí que tá, é muito difícil a conversa sobre clima por conta disso. Quando a gente vai analisar a mudança climática em si, toda essa ciclicidade ela é tirada dos dados. E quando a gente tira a ciclicidade dos dados, a gente vê uma tendência muito clara, principalmente a partir da Revolução Industrial, do aumento não só da temperatura, mas do aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, o que é terrível para o planeta. Semana passada, não estou falando de 10 anos atrás, nada. Semana passada, o Mato Grosso estava em alerta. Os agricultores do Mato Grosso estavam desesperados. Por quê? Porque não choveu na hora que tinha que chover. Não choveu na hora que tinha que chover, não planta a soja na hora que tem que plantar. Não planta na hora que tem que plantar, você não colhe na hora que tem que colher. E isso ferra tudo. A safra do próximo ano, ela já está ameaçada por causa disso. E por que acontece isso? Mudanças climáticas. Certo. A mudança climática, o clima na Terra, ele é um sistema que a gente chama de sistema caótico. Uma mudança ocorre num lugar, a gente não sabe onde que isso vai ser a consequência disso e nem quando. Pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente não sabe. É o efeito borboleta. É o efeito borboleta que a gente chama por causa do sistema caótico, entendeu? Certo. Então pode ser que a gente fez uma mudança, por exemplo, pode ser que a queimada no Mato Grosso mudou chuva na Índia. Entendeu? Sim. E prejudicou os caras lá. Pode ser que uma coisa que aconteceu na África é que está causando esse atraso na chuva no Mato Grosso. Mas como que a gente vai fazer isso? Tem que estudar, cara. Tem que estudar. Sim. E quanto mais a população estiver aberta a querer estudar esse tipo de coisa, é interessante. Sim. Entendeu? Eu tô olhando aqui porque tem uma colinha, porque senão... Vai lá. Pode colar. Não, mas eu concordo, porque o ponto que eu falei de todo o planeta que tem atmosfera ter aquecimento global é porque quando você tem um planeta, por exemplo, que tem uma gravidade muito baixa, que não tem muitos gases, que seja CO2, nitrogênio, qualquer coisa, tem uma variação muito grande de temperatura. Então, de certa forma, os gases do efeito estufa não necessariamente são ruins. Não. Eles são bons para manter o problema da temperatura é que a temperatura, para nós, e outra coisa também, tá? Sim. Em nenhum momento aqui a gente fala que a Terra vai acabar por causa disso. O ser humano é que vai ficar prejudicado. Porque nós, seres humanos, hoje, primeira coisa, a gente precisa de comer. Precisa comer. E para comer, a gente precisa plantar. E para plantar, ou chove na hora certa, no lugar certo, ou a gente está ferrado. Então, mas entendeu? Se a Terra é um sistema caótico, como que a gente pode ter certeza que vai, em um determinado momento, em um determinado local, com certeza vai chover, se é um sistema caótico? Aí é que tá, por isso que a gente tem toda a parte tecnológica, supercomputadores e hoje lidando com esses modelos climáticos. Os modelos climáticos são os modelos talvez mais complicados de serem feitos. Sim. Por isso que o pessoal do clima, da meteorologia, está muito querendo os computadores quânticos, porque eles vão fazer esses modelos climáticos numa velocidade muito maior e vai ser a primeira vez na história que eu vou conseguir prever com uma precisão muito boa o clima daqui 2, 3 meses, entendeu? Hoje, o pessoal do clima vive numa tensão total justamente por causa disso. Entendeu? Certo. Então, aí nesse ponto eu até concordo plenamente. Realmente, desde a Revolução Industrial, a gente está tendo algumas mudanças e tal. Isso acho que não vai dar muito mais. Mas beleza, obrigado. Pera lá, então. Vai lá. Estamos de volta, Sérgio. Vambora, diga. Não, o pessoal fala que, não sou negacionista, né? Então por que veio num debate? Eu sou negacionista. Boa. Eu sou negacionista. Em 2017, eu compus esse versinho, vou cantar para você. Beleza, bora. Eu não acredito no cientista
que passa a vida procurando pista, vai seguindo um rastro de migalha, sem perceber que a sua pesquisa é cheia de falha. Que é isso, cara? Mas aí não gostei não. Não gostou? Não gostei, cara. Por que não? Não gostei, vou te falar, agora eu vou defender meu lado aí dos cientistas, né, cara? Tá, beleza. Cara, primeira coisa, né, talvez as pessoas tenham uma visão até errada dessa coisa da ciência, né? Muita gente acha que a ciência vai vir com a verdade absoluta. Não. A ciência, ela tá aqui para levantar questões. O primeiro ponto é esse, tá? E, como cientista, a gente mais erra do que acerta. Por exemplo, eu trabalho com a área de petróleo. Sim. Sabe qual que é a taxa de acerto, usando tudo que a gente tem de maior tecnologia hoje e tal? A taxa de acerto hoje, cara, para um poço exploratório é de menos de 30%. Se você chegar em qualquer empresa de petróleo e falar que você acerta, que você tira 5 na escola, você é contratado com o maior salário da história no mundo do petróleo. Entendeu? Mas você... Então, a ciência, ela é você ir errando, aprendendo com os erros e tentando não, mas o macaco melhorar faz aquilo isso ali. também. Não faz. Quando ele não acha não a banana. faz, cara. Viu, mas não deixa eu fazer uma pergunta. Não, com todo respeito. Mas bora lá. Fã, mas a gente tem que, né, ter esse debate aqui. Bora. Você se considera um cientista por quê? Eu me considero um cientista por quê? Cara, porque eu trabalho dentro de uma área científica, entendeu? Eu trabalho com dados, eu aplico método científico, entendeu? Eu oriento alunos, eu dou aula e tudo. Então, eu considero meio que um cientista. Pode ser bem arrogante, mas tudo bem. Não, tudo bem. E acredito no aquecimento global, certo? Eu acho que as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano, sim, cara. Mas então, eu dei uma olhada no seu currículo Lattes. Então, por que você pesquisa petróleo que polui o mundo e aumenta o aquecimento global? Porque, cara, o petróleo, ele é fundamental para a nossa vida atual. Mas, olha só, meu carro é elétrico. Olha aí, tá vendo só? Eu acredito que existem duas ciências. Vai lá. A ciência das suas convicções morais e a ciência que põe comida na mesa, que paga as contas. Certo? Não, por que você não pesquisou aquecimento global, então pesquisou petróleo? Cara, porque a minha área de interesse, ela nunca foi a área da... Eu estudei meteorologia e tudo e tal, modelos climáticos e tudo isso, mas a minha área de trabalho não foi essa. Eu sou formado em geofísica, e mestrado em geologia e engenharia do petróleo. Então eu fui trabalhar com petróleo. Mas aí tem um negócio que é o seguinte, não quer dizer porque eu trabalho com achar petróleo, explorar petróleo, que eu não posso ter uma visão, uma mente aberta para o mundo e saber que, tudo bem, eu trabalho com isso porque essa é a necessidade mundial hoje, cara. Não tem como hoje, amanhã, a gente transicionar energeticamente, porque nem é na questão de combustível. Tudo que está ao nosso redor aqui, ou nesse estúdio, tudo praticamente foi feito do petróleo. Entendeu? Então, mas é uma questão Tudo de convicção. foi feito do petróleo. Eu acho legal. A questão não é convicção, cara. A questão não é convicção. Eu posso questionar muito bem, mesmo trabalhando numa área que eu sei que é a que mais polui o planeta. Só não tem problema. Valeu, eu não Sérgio. vejo problema nisso. Vai lá. Como você Beleza, chama? sou o Júlio. Opa, manda. Sobre o aquecimento global. Na época do dilúvio, não tinha tanto ser humano. Se é causado pelo ser humano, por que houve o dilúvio? E também levando agora, só um pouquinho, levando agora para a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Teve nos anos 1941. Bora, vamos falar disso aí. Teve. E teve agora no ano de 2024. E duas vezes no ano de 2024, se foi causado pelo ser humano, na época do dilúvio, não tinha tanto ser humano. Então bora lá. Primeiro, a chuva na década de 40 no Rio Grande do Sul. Agora, em 2024, choveu o mesmo tanto, só que naquela época demorou 15 dias para chover. Agora choveram em 3 dias. Então, você tocou no ponto principal das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas deixam eventos extremos, mais extremos e mais frequentes. Pouca gente vai saber que quando deu a grande chuva no Rio Grande do Sul, 3 meses antes tinha inundado o Rio Grande do Sul. Então, você teve uma grande chuva, 3 meses depois você teve outra grande chuva. Qual que é o problema disso? A população que estava tentando se recuperar da primeira grande chuva não teve tempo, porque veio outro evento extremo em cima, entendeu? Outra coisa, aquela chuva do Rio Grande do Sul, falando de modelo climático, ela estava prevista em relatórios. Não acredito. Ela Acredito estava que é Deus que está fazendo um castigo para a humanidade que está precisando aí. Não vou entrar nesse negócio, nessa questão sua. Mas as chuvas do Rio Grande do Sul de 2024 estavam previstas em modelos climáticos e aí vem uma falta as autoridades não terem dado bola para aquele relatório. E por que não pegaram a Lagoa dos Patos lá e construíram mais canais para escoar mais a água da chuva? Isso é questão do governo que falhou, né? Isso aí. Mas eu acredito Mas estava no relatório. Você disse que vai aumentar o volume das chuvas, então o pessoal é melhor se preparando para aumentar as calhas, porque senão os telhados melhorar, porque
Tem certeza que vai aumentar o volume Cara, de chuva? os modelos preveem isso, cara. Agora, o modelo, de novo, né, cara, a ciência, né, é uma visão errada, galera, tem que a ciência vem com uma resposta. Os modelos, eles dão previsões. A previsão é 70% da chance das chuvas serem mais intensas do que elas foram normalmente. Aí, você é governo, você olha para aquele resultado, 70%, cara, é melhor eu tomar uma atitude. Porque 70% é uma chance relativamente alta disso acontecer. Se preparem, pessoal. Se preparem. Vai telhado Exatamente. aí. Valeu. É isso aí. Tamo junto. Olá, Sérgio, tudo bom? Opa. Meu nome é José. E aí, José, tranquilo, cara? Eu quero te falar que eu acredito no aquecimento global. Boa. Sabe por quê? Porque o meu corpo está a ponto de se converter em chamas, olhando tantos homens belos assim em minha volta. Nossa, aí sim, hein? Aí é o aquecimento local, não é global. Pronto. Sergião, Opa. Prazer, tudo bom? prazer, tudo bom? Joia, manda. Seguinte, eu entrevistei no meu canal o Ricardo Felício, Vixe, que é uma das pessoas aí que eu percebo que tem uma autoridade nessa questão de aquecimento Nossa. global. Que inclusive foi entrevistado Mesma lá autoridade que no eu João tenho, cara. Soares. Nossa Senhora. E realmente eu queria saber a sua opinião sobre isso daí, porque pelo jeito que eu tô vendo aqui, você acha que, tipo, não tem fundamento o que ele diz, então? Cara, não tem, tanto que é só ver todas as penalidades que ele já sofreu dentro da academia e tudo mais, né, cara? Eu nem preciso falar nada disso, cara, entendeu? E eu não vou falar dele também, entendeu? A galera sempre, faz um debate com o Ricardo, eu não vou fazer, cara. Ele foi meu colega de sala, entendeu? Nós estudamos junto durante muitos anos na USP, entendeu? Muitos e muitos anos mesmo. E eu sei como que ele era como aluno, cara. E eu sabendo como ele era como aluno, eu sei muito bem como ele pode ter sido como profissional. Mas não tenho o que falar, entendeu? Tá, então quer dizer que por uma questão sua, então, pessoal, de convivência com ele, você acredita que tudo que ele diz, então, que ele aborda, Cara, não faz é que sentido? Tudo que ele aborda não faz sentido, cara. Pode até fazer, mas ele faz análise dos dados dele do jeito que ele acha que tá fazendo, né, cara? E aí ele consegue publicar e tal? Não sei. Isso não seria também uma forma de entender que exista uma certa perseguição controle? para as pessoas que pensam diferente? Não acredito nisso, cara. Eu sou da academia, entendeu? Já tive em várias universidades e tal. Eu pessoalmente, nunca vi ninguém ser perseguido, entendeu? Eu nunca vi ninguém ser perseguido. Isso é uma acusação muito séria da gente fazer, que existe uma perseguição. Agora, se ele, por exemplo, se acha uma pessoa perseguida, ele que prove que está sendo perseguido, entendeu? Ele que tem que provar essa perseguição em cima dele. Eu nunca vi ninguém ser perseguido e eu acho que a universidade está ali, tem pessoas que concordam com coisas, tem pessoas que discordam, né? Não é todo mundo que concorda com o que eu estudo, com o que eu faço, nem com as conclusões. Por isso que a gente tem uma banca. Quando a gente vai se tornar professor, a gente é exposto a uma banca. Se não tivesse perseguição, não precisava de banca. Para que eu vou ter uma banca? Mas Para que eu vou ter um concurso público se a universidade é um negócio totalmente controlado assim? Sim, mas você tocou num assunto interessante, que é o quê? A questão de estudar. Você tem que continuar estudando, aumentar a questão do seu conhecimento. Então vamos lá. E daquilo que foi estudado, daquilo que se estuda. Isso aí. Mas eu pergunto, e na questão da parte empírica de você colocar os estudos em prática para ver se aquilo que realmente está sendo falado é de fato daquele jeito? Então vamos lá. Por isso que eu vou repetir, cara. Todos os dados que são adquiridos sobre isso, dados de satélite, dados de boia, dados de coisa de temperatura, dados de nível do mar, tudo isso são dados públicos. E aí eu concordo com a seguinte coisa, as pessoas devem questionar. Questionar sim, entendeu? Mas questionar com base. Qual é a base? Pô, cara, eu questiono isso aqui, os dados estão lá. Você pega um artigo científico hoje, tem aqui o site para você ir lá e baixar todos os dados e fazer a sua análise. E assim, muitos trabalhos que eram ditos trabalhos muito bons foram questionados, entendeu? Então, isso aí sim. Mas os dados estão aí, qualquer pessoa. Cara, não está acreditando em mim? Entra aí no site do NOAA, entendeu? Da NASA, e baixa os dados, cara. Baixa os dados. Mas eu acho interessante até essa questão que você levantou, porque, por exemplo, eu mesmo fui a campo fazer alguma experiência dentro até dessa questão de cálculo de curvatura da Terra e tudo mais. Eu tive em João Pessoa, por exemplo, com uma P1000 e Bora. Bom, inclusive, Vai. só para reforçar, seria um debate muito legal no Redcast, Sergião e professor Ricardo Felício. Eu vou discordar de você, Sérgio, que tem sim algumas perseguições, algumas pautas na academia, mas voltando para aquecimento global. Cara, de novo, vou falar, estando lá dentro, eu nunca vi isso acontecer. Tudo bem, só vou voltar aqui pro tempo, pra gente não ficar um pouco fora. Você e um amigo ali entraram numa discussão que, mas tem 5 mil de cientista que vai de um lado e 20 mil do outro. Cara, eu não acho esse argumento muito válido quando a gente fala em ciência,
Porque quando Cristóvão Colombo chegou lá e falou que a Terra era redonda, ele era contra a academia toda, né? Pasteur era assim também, Lavoisier também, Galileu, todo mundo, Galileu. Galileu. Então assim, eu só não acho um argumento muito válido pra essa discussão. Não, cara, o lance é questionar, cara. Questionar é totalmente válido, mas questionar com base. O que você acha de cortar árvore? Cortar árvore? Isso. A árvore, ela... eu sei, que você viu o mesmo Não, mas é porque assim, dizem que hoje é vendido crédito de carbono. Pra vocês entenderem o que é o crédito de carbono... Aí vai entrar num negócio você sabe que é um negócio... mas acontece isso hoje, e isso é para aquecimento global, Eu certo? conheço muito bem o negócio do crédito de carbono. Crédito de carbono, cara, nós vamos entrar numa discussão aqui Sim. que ela é complicadíssima, porque tem empresas que estão até abusando de agricultores, entendeu? Porque o cara chega e fala assim, cara, eu compro tudo isso aqui seu, porque o cara faz uma especulação por isso aí. Então isso aí é uma outra parada, cara. Isso aí é uma outra parada. O que eu falo da mudança climática são dados de mudança climática. As coisas que se aproveitam da mudança climática para outros fins, aí é uma outra discussão. E as previsões do Al Gore? O que você acha? O Al Gore falou que ia acabar o gelo do Kilimanjaro lá em 2012. Vamos falar do Al Gore, cara. Falou que o Ártico ia acabar em 2002. O que você acha das previsões do Al Gore? Então, já falei, só para terminar isso aqui, tá? Eu já falei isso aí até com o Monark. Aí, vamos lá. Qual é o erro? Cara, existe cientista bom e existe cientista ruim, tá? O que o Al Gore tinha que ter sido... Eu ouço falar que o petróleo vai acabar desde isso que eu nasci. também. Já falaram que a Terra ia Agora acabamos de descobrir... Bill Gates, inclusive, agora também recuou, né? Falou que o mundo não vai acabar com o aquecimento global, né? Acabamos de descobrir o quê? Acabamos de descobrir a margem equatorial, certo? O que faltou pro Al Gore fazer? Se ele fosse um cara honesto nessa vergonha na cara, né? Não, faltou ele atualizar, cara. Que atualizar, Sérgio? O cara atualiza. Ele tem que Qual que é a falsibilidade do modelo, então? Cara, ele tem que atualizar o modelo. Mas então o modelo, qual é a falsibilidade do modelo dele? O modelo tem que ser atualizado, cara. O que ele tinha que ter sido feito? Ó, pessoal, aqui eu tô em 2000 e tal, eu fiz essa previsão aqui que ia encher todas as cidades aqui. Passou 5 anos, ó, com dados novos, eu refiz o modelo e agora a previsão é essa. Entendi. Passou mais 5 anos, ó, com dados novos, com dados mais precisos, eu fiz uma nova previsão, só que ele não fez isso. Veja bem, né? Então veja bem, aqui... Mas isso aí é ciência, cara. Mas veja bem, né? Mas a ciência é isso, cara. A ciência... Cara, eu trabalho com um negócio que eu nunca vou ver na minha vida, que é um reservatório de petróleo, entendeu? Eu chego para a empresa e falo assim, cara, tem X mil barris de petróleo. Quando começa a produzir, eu tenho mais dados, eu chego e falo assim, opa, lembra aquilo lá que eu falei? Sim. Cara, nós vamos ter que reduzir, porque não é X mil, é X sobre 4. Então ele não faz ciência, né, o Al Gore? Faz ciência, cara. Então, ele não faz ciência do jeito certo. Então não faz ciência. Ele não faz ciência do jeito certo. Não é ciência, então, né? Valeu, obrigado.